Olá, caríssimos amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo certo por aí? Pessoal, é o seguinte, estamos mais uma vez aqui para um outro react sobre uma fala do pastor César Cavalcante no último debate que ele teve com o pastor Tassos Licurgo e os rabinos Micha e Dudu. Nestas falas do pastor César, com uma intervenção do pastor Tassos no final, nós podemos observar um grande número de erros teológicos que vão desde as noções da Torá, as quais o distinto pastor distorce, acredito de forma involuntária devido ao seu desconhecimento, chegando até o próprio Novo Testamento, matéria que ele supostamente deveria dominar. Vamos então ver agora o que ele diz em dado momento deste debate. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram várias... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, não tem... enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. O primeiro erro que ocorre nesta declaração é que o centro da religião judaica antiga, segundo o pastor César, era o sacrifício. Na verdade, o centro da fé judaica é a Torá, as leis ordenadas a Israel no Sinai, a qual essencialmente não incluía ofertas cerimoniais, e sim leis de ordem ética e moral, uma vez que, como todos sabemos, a representação de todo o corpo da lei divina resume-se em Aseret Hadibrot, os chamados 10 mandamentos ou 10 enunciados. Você vai poder reler todo o texto, que é conhecidíssimo de qualquer pessoa, e verá que ali não há menção alguma a ofertas rituais ou supostamente sacrifícios. As ofertas rituais que percebemos no texto de Levítico configuram-se no que chamamos de Torat Kohanim, a lei dos sacerdotes, e esta, em contraposição aos chamados 10 mandamentos, consistia de ordenanças ritualísticas e ofertas de animais e alimentos trazidos ao altar. Sendo de ordenação puramente judaica israelita, essas ofertas não se relacionam e jamais se relacionaram aos gentios, e nunca tiveram e ainda não têm relação alguma com o mundo fora do escopo da nação israelita, ao contrário dos chamados 10 mandamentos, que têm um apelo muito mais universal, óbvio. Assim, em síntese, as ordenações de cunho moral e ético são para todos, e os mandamentos e ordenanças rituais, incluindo a oferta de animais, estavam restritas apenas e tão somente ao povo de Israel. E mesmo assim, como veremos, não eram parte essencial do serviço israelita ao seu Deus. O caráter temporal e passageiro das ofertas de animais é explicitamente declarado pelo próprio Maimônides, em seu Guia dos Perplexos. Ali, o Águia de Córdoba afirma que a função das ofertas era meramente um meio de desintoxicar os israelitas das práticas idólatras antigas, que envolviam tais tipos de ritos. Assim, as ofertas de animais não eram um fim em si mesmas, e sim um meio. E como sabemos que as ofertas de animais não eram parte essencial da fé israelita? Ora, porque essas ofertas de animais, o santuário e o templo em si, e todo aquele sistema eram coisas do mundo físico, sujeitos às vicissitudes, limitadas pelo tempo e pelo espaço. E é claro que Deus sabia disso. Olhem,
A própria estrutura do santuário da Mishkan era abertamente temporária, pois era desmontável. Essa sua versatilidade demonstra também sua sujeição a novas circunstâncias. E quanto ao espaço? Percebam, nosso texto diz que havia um local determinado, ou que haveria um só local determinado para que se trouxessem as ofertas sacrificiais quando os israelitas entrassem na terra. O chamado lugar que o Senhor escolher para ali colocar o seu nome. Deuteronômio 12, verso 11. Ou seja, quanto às ofertas sacrificiais, haveria também uma limitação espacial, pois em apenas um único local isso deveria ocorrer. E como seria então se as ofertas de animais fossem realmente essenciais à fé israelita? Os israelitas, depois denominados como judeus, nem sempre estiveram todos eles vivendo o tempo todo na terra de Israel. Desde sempre houve multidões de pessoas vivendo na diáspora, antes mesmo do exílio babilônico e da dispersão do ano 70. Se de fato tais serviços fossem parte essencial da fé judaica, teríamos aqui uma inviabilidade logística. Os judeus, como atestado tanto no Tanar como no próprio Novo Testamento, viviam em diversos locais diferentes, desde sempre. Lembre-se de Esther e Mordecai, que viviam na Pérsia por volta do século IV, antes da Era Comum. Já o Novo Testamento fala de judeus vivendo em várias partes do Império Romano, como Ásia Menor, norte da África e ilhas do Mediterrâneo. Como esperar que esses judeus, entre eles muitos devotos, pudessem cumprir todos os seus deveres junto ao templo em termos de ofertas sacrificiais, sendo que viviam a centenas e alguns até milhares de quilômetros fora do epicentro do judaísmo? E quanto aos exilados em Babilônia, que ficaram por 70 anos sem nenhuma oferta de animais, por justamente estarem longe do local apropriado, Jerusalém, e claro, sem templo? Se as ofertas eram mesmo, como diz o pastor César, o centro da fé judaica, eu pergunto, como é que Daniel, por exemplo, obteve ou alcançou favor diante de Deus, assim como Esther e Mordecai, e isto bem antes de Jesus? Sem templo, sem sacrifícios, sem ofertas, absolutamente nada? Naturalmente que aqui os textos bíblicos e a história bíblica em si mesma estão refutando esta ideia defendida pelo representante cristão. Vale a pena ainda lembrar que, segundo Jeremias, no livro de Lamentações, não foi outro senão o próprio Deus que aniquilou o templo e fez cessar as suas festas solenes, como lemos em Lamentações 2, versos 5 a 6. Agora, como que o próprio Eterno faria isso se de fato todos aqueles serviços de oferendas animais fosse mesmo essencial e o centro da fé judaica? Certamente não o faria, porque se assim fosse, não leríamos sobre Esdras, Neemias, Esther, Mordecai e Daniel, seus companheiros, como pessoas que alcançaram graça, perdão e favor aos olhos de Deus. Eles todos ainda estariam contaminados pelas suas transgressões e pecados, e não faria sentido Deus usá-los como usou, como meios de fazer com que a sua vontade fosse cumprida. Das duas, uma, ou a Bíblia está errada, ou então o cristianismo está. Na mesma fala, o pastor César diz que Deus era o Cordeiro perfeito, e diante dessa assertiva, o pastor Tassos acrescenta que Jesus era perfeito porque não tinha pecado. Ora, esta afirmação não faz o menor sentido, porque, como já alertamos em outro vídeo, cordeiros não eram usados em ritos de expiação de pecados. E a noção cristã de que Jesus representava isso, porque não tinha pecados, não passa de mera afirmação, sem fundamentação empírica. Poderíamos dizer o mesmo de qualquer pessoa, até porque o conceito de pecado é bastante flexível, digamos, no cristianismo. Se alguma pessoa te dissesse que para segui-lo você deveria deixar pai e mãe e até odiá-los, isso seria condenado pelos cristãos como uma desonra aos pais. Mas com Jesus, segundo o cristianismo, não funciona assim, é diferente. Se alguém mentir, esse alguém será condenado pelo cristianismo como um pecador. Já com Jesus isso não é assim. Ele mente,
que não vai a uma festa e depois vai disfarçado. E todo mundo finge que não vê isso. Se alguém acusa outras pessoas, este alguém será chamado de pecador pelo cristianismo. Já com Jesus isso não funciona assim. Aliás, no cristianismo o próprio diabo é o acusador, como vocês bem sabem. Mas Jesus acusa os fariseus de forma genérica, sem nenhum embasamento real, e todo mundo aceita isso como coisa normal. Por fim, o pastor César faz a declaração mais absurda e estranha desse debate. Ele diz que o sumo sacerdote era o responsável por apontar qual cordeiro que morreria pelo pecado do povo, aparentemente apontando para o ritual do dia da expiação, ou Yom Kippur. Bem, há vários erros catastróficos nessa fala. O primeiro, não era o sumo sacerdote que apontava qual animal deveria ser oferecido neste dia. O texto da Torá diz que eram lançadas sortes entre os 2 animais prescritos para o ritual. O segundo erro, cordeiros não eram usados neste rito, e sim bodes. O terceiro, João Batista não tinha linhagem de sumo sacerdote, embora, pelo que se sabe do Novo Testamento, seu pai seria da 8ª ordem sacerdotal de Abias, um descendente de Eleazar, filho de Arão. Ser descendente de Arão não garantia o sumo sacerdócio, uma vez que, normativamente, o cargo era passado para o filho primogênito. E mesmo que João tivesse direitos ao sumo sacerdócio, embora saibamos certamente que não, ele não tinha prerrogativa alguma de apontar este ou aquele, pois naqueles dias já havia um sumo sacerdote chamado Yosef Bar Caiafa. Não bastasse isso, é muito estranho o fato de que João Batista, alegadamente um sacerdote, um Cohen, tenha apontado Jesus como o Cordeiro de Deus, uma vez que não era e não é biblicamente correto cogitar a noção de que um cordeiro pudesse ser usado na expiação de pecados, ainda que fosse isso simbólico. Que tipo de sacerdote inculto e ignorante da lei o faria? Isto sem nos esquecermos que João Batista, apesar de ser mostrado no Novo Testamento como alguém inspirado e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, enviou mensageiros a Jesus perguntando se de fato ele era aquele que viria. Ou seja, João duvidou que ele fosse mesmo o Messias. Os erros cometidos nesta fala pelo pastor César são tantos que tenho certeza que vocês, nossos seguidores, poderão até mesmo apontar outros nos comentários. Fiquem à vontade e muito obrigado por assistir e por compartilhar esse nosso conteúdo. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.